Salmo 131. Eu estou tão inspirado, eu vou ler esse salmo no hebraico aqui. Posso ler? Vocês deixam eu ler ou não? Eu estou inspirado mesmo, viu? Salmo 131, o Terrilim. Esse salmo é um salmo pequeno nas suas palavras, mas ele tem uma extensão de conteúdo aqui inimaginável. É uma pérola entre os salmos. Eu particularmente nunca preguei e também nunca vi ninguém pregar. É o primeiro contato que eu estou tendo com esse salmo precioso, que você também nunca mais vai esquecer dele. Esse salmo começa assim, ó: Shir Hamalot le David, Adonai logava lib, veloramu enai, velo hilachti begdoloti uveniflaoti memeni, in lo shiviti vedomanti nafshi, que gamul ale imo kagamul alai nafshi, Yachel Israel el Adonai meatá veadolam. Diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito ou ando em grandes assuntos, nem em coisas muito maravilhosas ou elevadas para mim. De certo ou certamente, fiz calar ou fiquei em silêncio e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, ou aqui recém-amamentada. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Antes de você se assentar, põe a mão no seu coraçãozinho e só medita no Senhor. Põe o seu coração em Deus, que eu dirijo esta oração mais poderosa. Pater remon rointois uranois hagiaceto tonomasu, eletheto rebasileasu, geneteto to telemasu, ros em urano caiepegues. Tonarton remon tonepiusion, dos remin semeron. Caiafes remim, taufilemata, remon, roscai remeis, afecamentois, ofei leitais, remon. Caimen senenques, remas, esperasmons, alarissai, remas, apotu poneru, rotissu estim, rebasileia, cai redinamis, cai redoxa, estus aionas. Amém. Pode se assentar. Esta composição do Salmo é dada como o escritor dela, Davi. E esse Salmo, dentro dessas 150 composições que há, é conhecido e chamado como Cântico de Degraus, dos Degraus, ou Cântico de Romagem, ou Cântico dos Peregrinos. E acredita-se que esses salmos, dos 120 aos 134, que totaliza 15 salmos, se cantavam pelos peregrinos nas grandes festas que havia em Israel, festa, Pentecostes e Tabernáculo, e a Páscoa, no caso, e eles iam cantando, eles iam peregrinando, saíam das suas cidades, das suas locais onde residiam, e eles pegavam, muitos tinham que atravessar desertos, tal, e eles iam caminhando, e quando chegavam, alguns acreditam que era no meio do caminho, eles iam cantando esses 15 salmos, ou alguns ainda dizem que eles cantavam na subida do templo, que é o que eles totalizam, que tinham cerca de 15 degraus. Então, quando eles iam entrando no templo, no lugar de culto, no lugar de adoração, eles iam cantando esses salmos, já preparando o coração para entrar na presença de Deus. E esse salmo aqui, isso aqui é inspiração, conforme você vê aí na sua Bíblia, acredito que todas as Bíblias têm aí, Cântico dos Degraus de Davi,
Isso aqui no hebraico está assim, Shir Hamalot Le David. E é interessante isso é inspiração, tá? Então isso deve ser pregado porque é inspiração divina. Essa palavra aqui, essa palavra degrau, no caso que é traduzido aqui, é malá, que significa elevação, é ascender. Tem um sentido de uma coisa que está vindo de baixo para cima. Então, é uma jornada a um lugar mais alto. É uma progressão culminante, ou seja, que alcançou o mais alto grau, o grau mais elevado. Eu entendo com isso que a adoração é o ponto mais alto da espiritualidade. Eu vou repetir isso aqui. A adoração é o ponto mais alto da espiritualidade. Quando, imagine ele agora, o salmista, você tem que entrar no salmo, imagine o salmista agora, ele vai cantando, e cada vez que ele vai cantando, ele vai subindo. E cada vez que ele vai salmodiando, ele vai subindo, até ser entronizado na presença. Então esse é o grau mais alto da espiritualidade, é adorar a Deus. E é quando a efêmera, ou seja, limitada, passageira, criatura, se depara com a grandeza do Criador e vê a sua total debilidade, fraqueza e limitação em comparação com a onipotência, a magnitude da beleza da glória de Deus. E quando um ser humano, o adorador, ele se vê diante de tamanha beleza da glória de Deus, então ele se rende ao Criador e adora na beleza da sua santidade. Essa palavra aqui, ela foi usada em Êxodo 34, 24, quando fala, Deus falando para o seu povo, quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus. Então essa palavra tinha um sentido mesmo de subir até a presença de Deus, é ser levado espiritualmente até o Senhor. Então cultuar, adorar a Deus é uma elevação. Por que é uma elevação? Porque o natural se encontra com o sobrenatural. O terreno se encontra com o espiritual. O passageiro com o eterno. E esta palavra também, ela foi usada para falar dos degraus que tinham o trono. Por exemplo, o trono de Salomão, 1 Reis 10, 19, tinha 6 degraus. Então, para que ele se chegasse até o trono, tinha que subir esses degraus. Então, o degrau da elevação que me leva até a Deus, até o trono do seu favor e da sua graça, é a adoração. Então, adorar é ser entronizado na presença de Deus e alcançar o seu favor. Agora você entende porque em Mateus 8:2, quando Jesus desce do monte, e aí vem um leproso, ele se prostra e adora. Quando ele adora, ele subiu o patamar. E aí ele adora e fala: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Depois daquela adoração, o favor do Senhor encontrou na vida daquele homem. Jesus falou: eu quero, seja limpo desse teu mal. Essa palavra é vista quando Moisés, depois que o povo pecou no episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32, verso 30, e o texto diz que Moisés subiu até a presença de Deus, e ali intercedeu pelo povo, e Deus assim o perdoou, o povo. Logo, estar diante de Deus em adoração é alcançar o seu favor. Quantas vezes você, diante de uma grande situação da sua vida, por alguém como Moisés, porque ele não foi buscar simplesmente por ele foi interceder por alguém, então ele foi elevado até o trono do favor do Senhor, em adoração alcançou o favor, ele adorou e ali Deus achou graça sobre a vida dele e alcançou aquele a quem ele tinha intercedido, tinha pedido. É por isso que quando você vem num culto, você tem que sempre lembrar disso. Eu estou subindo os degraus, ou os degraus, melhor dizendo, os degraus da adoração. E cada vez que eu me desmancho,
cada vez que eu me abro, cada vez que eu me dou, que eu me entrego sem reservas, eu estou fluindo na presença de Deus, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou ascendendo, eu estou saindo do plano terreno para o plano espiritual, eu estou saindo do natural, eu estou sendo entronizado numa dimensão extraordinária. Aleluia. Isso é adoração. Por isso que a igreja tem que alcançar esses picos da verdadeira adoração ao Senhor. Shir Hamalot. E agora, veja só, ele diz aí: Senhor, o meu coração, esse salmo é um salmo de humildade. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Vamos trabalhar isso aqui. Primeira coisa é que Davi diz assim: Adonai lo gavar libi. Essa palavra aqui, meus irmãos, elevou, essa palavra é hebraica, a palavra gavar, que significa ser alto, exaltado, soberbo, arrogante. O coração elevado, soberbo, é quando algo ou alguém toma o lugar do Deus que o criou. A raiz da soberba está no próprio inimigo, que também incutiu isso nos seres humanos, incutiu isso no homem. Por exemplo, lá em Isaías, acredita ser uma profecia contra o adversário, tá bom? Também, em Isaías 14:3 diz assim, ó: dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E ainda em Ezequiel 28:2, há uma profecia direta contra um rei de Tiro, mas só que também os teólogos acreditam que aqui há uma mensagem implícita aqui, diretamente também para o adversário. Quando ele diz assim, ó, Deus falou, né? Como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Então você veja que aqui a criatura querendo usurpar a posição divina. Por isso que nós aprendemos belamente com Jesus, não usurpou. Jesus, ele toma a forma humana, mostrando que o homem jamais, esse é o exemplo que Jesus nos deixou, o homem jamais pode tomar o lugar do Deus que o criou. E você veja que o inimigo incutiu isso no ser humano, no episódio de Gênesis capítulo 3, versículo 4, quando o diabo falou 3 mentiras ali, e uma delas foi essa: se você comer do fruto, sereis como Deus. Então veja, algo que estava no coração dele, algo que era propósito do inimigo, ele quis incutir isso no ser humano, e até hoje continua sendo assim, onde as pessoas colocam coisas no lugar que só pertence a Deus. Eu digo que nesse caso Deus não é o primeiro, Deus é o único, porque Deus não pode ser equiparado com nenhum, com ninguém, com nada. Deus é único na nossa vida. Se eu colocar alguém acima de Deus, eu já não sou mais digno de Deus. Se eu colocar qualquer coisa, qualquer bem, qualquer pessoa, qualquer sentimento acima do meu Deus, já estou desqualificado e não sou digno dele. E quem disse isso não foi eu, foi o próprio Jesus. Ele falou, ó, se você colocar o teu pai, tua mãe, teu marido, teus parentes, você colocar eles acima de mim, você não é digno de mim. Então, a nossa devoção e o nosso amor por Deus é única, é incomparável. Agora perceba isso aqui, nós vemos que existem pessoas, o salmista está dizendo, não se elevou, eu não deixei me tomar pela soberba, ele está dizendo, ó, eu não quis tomar o lugar de Deus com a soberba, a arrogância do meu eu, e nem muito menos coloquei nada no meu coração acima do Senhor. Eu não deixei que as conquistas da minha vida, a posição que o Senhor me deu, até porque Davi era rei, ele falou, eu não deixei isso subir ao meu coração. Eu não me iludi com isso, porque ainda mais vale a presença do Senhor na minha vida. E por que o salmista diz isso? Porque o poderio militar levou Uzias a essa soberba, e ele achou que poderia fazer o que quisesse. Isso você pode ver em 2 Crônicas 26 e 26. O rei Uzias ele era rei, conforme já disse, ele era rei, e ele não tinha autonomia de Deus.
de fazer o trabalho sacerdotal, de ir oferecer sacrifício dentro do templo. Isso competia a quem? Ao sacerdote. Então, quando a pessoa é digna de algo, quando Deus coloca ela naquela posição, qualquer pessoa que tenta entrar numa posição que Deus não colocou, é um usurpador soberbo. Então a dignidade está o quê? Em Deus colocar a pessoa. Então toda pessoa que força uma situação para querer um lugar, é um impostor. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi o quê? Exaltado. Ele não se exaltou, Deus o exaltou soberanamente. E a Bíblia chama Jesus do quê? Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Então o nosso Deus, tá certo? É Ele que dá, é Ele quem coloca, é Ele que estabelece, é Ele que faz. Então aqui Uzias, ele construiu armas bélicas, ele teve uma fama muito grande, foi um homem renomado dos seus dias, e ele deixou que o seu poderio militar, que ele estava vencendo todos os reinos, subisse ao coração. Ele falou: pera lá, sou grande demais, vou fazer o que quero. E aí entrou no santuário, acabou morrendo leproso, porque deixou a soberba subir ao seu coração. Outro exemplo, existem pessoas como as mulheres de Jerusalém, que as riquezas levaram essas mulheres à arrogância, está lá em Isaías 3,16. O dinheiro, o poder monetário, fez com que subisse a cabeça. Eu sempre digo, o dinheiro é bom no bolso, nunca no coração. Por isso que os apóstolos, quando as pessoas entregavam o dinheiro, as ofertas nas mãos dele, o texto diz que o povo jogava onde? Aos pés. E o sentido é o quê? Por que os pés? Porque não me domina, está sobre o meu domínio. Eu não sou dominado pelo dinheiro, pelo contrário, mas eu estou no domínio do meu Deus. Então perceba que existem pessoas que acabam tendo um melhorzinho salário, já acha que está abafando, começou a conseguir comprar um carrinho melhor, uma moradia melhor, já estragou. Isso é soberba do coração. E também existem momentos que a fartura levou, olha só que coisa terrível, a fartura levou o povo de Sodoma ao orgulho, a ponto de cometerem grandes abominações, que vocês sabem, né? Lá em Ezequiel 16, 49 e 50, veja, a fartura é que levou o povo de Sodoma a desconsiderar a Deus, e dizer, aqui a gente faz o que quer. Deus não estabeleceu um homem em casa com uma mulher? Foi Deus ou não? O Criador que estabeleceu. Como eles deixaram a fartura entrar no coração, o que eles fizeram? Não, aqui a gente faz do nosso jeito, aqui homem vai se deitar com homem, mulher vai se deitar com mulher, e é o que acontece, é o que eu estou dizendo que está no texto, tá? E aí quando você lê lá em Gênesis, a fartura fez eles deixar essa arrogância subir ao coração deles. Já pensou num negócio desse? Então as pessoas começam, a soberba faz elas desconsiderar o Criador, e deixam que outras pessoas ou coisas tomem o lugar que só pertence a Deus. Mas bate aí no coração e diga: no meu coração só tem lugar para Deus reinar. Se é verdade, dá um grito de glória a Deus, hein? A soberba do coração leva o homem à autossuficiência. O que é autossuficiência? Eu não preciso de ninguém, eu me garanto por si só. Só que o ser humano esquece que a carne é fraca. Escute, você sabia que um dos grandes vilões da vida de oração de um ser humano, sabe qual que é? A soberba do coração. Existem pessoas que não têm noção de que o momento que ela para de orar é porque a soberba entrou no coração. Ela fala: não, mas eu não sou arrogante. Irmão, é que você não está sabendo disso, mas agora fique sabendo. Se você não ora, é porque a arrogância do eu tomou conta do seu coração. Porque, presta atenção, você já viu algum arrogante chegar e pedir alguma coisa para alguém? Você já viu um arrogante chegar e falar: olha, eu preciso de um favor? Você já viu? E orar a Deus, além de ser um relacionamento, é pedir o favor de Deus. Ora quem necessita de Deus, ora quem depende de Deus. Então não se esqueça disso. A partir do momento que alguém deixa de orar, é porque a soberba do coração já tomou, o eu tomou o seu coração, e agora ele não está mais na dependência de Deus. Vale aqui a repetição de que um dia já falei aqui sobre Pedro. Pedro pegou e disse: ó,
já digo já, hein? Ainda que todos se escandalize, não te negarei. Então ele bateu no peito e falou: eu sou o cara, hein? E não te nego. Foi o primeiro a falhar. E por quê? Porque não orou. Na hora que era para ele depender de Deus e receber força de Deus, capacidade de Deus, ele falou: eu me garanto, sou o cabra macho. E foi o maior frouxo da história, pelo menos naquele ponto. Por quê? Porque deixou de orar. Então, Deus está nos levando à humildade. O que é a humildade? Deixar a soberba do coração cair hoje e assumir a nossa posição de humilde servo de Deus, que depende de Deus, e que não deixa que as bênçãos que Deus tem nos dado, as conquistas que Deus tem nos dado, as vitórias, as conquistas que Deus tem nos feito alcançar, isso jamais subirá ao nosso coração, porque isso tudo só tem valia se Deus for o centro, se Deus for o Senhor da nossa vida. E que nesta noite, tudo aquilo que estava roubando, usurpando o lugar que pertence a Deus, que caia hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode roubar a posição que é do nosso Deus. Glória a Deus. Aí ele diz aí, e ainda mais, nem os meus olhos se levantaram, nem os meus olhos se levantaram. Que coisa linda. Aqui é Velo Ramu Enai. Aqui no caso se levantaram, é rum no hebraico, que significa ser altivo, orgulhoso, presunçoso. Você vê que é um poema, e como poema, eles usam palavras sinônimas praticamente para enfatizar uma mesma coisa, tá? Mas cabe aqui a aplicação, porque ele usa uma palavra diferente no hebraico, e eu vou aproveitar essa palavra. Essa palavra aí que ele fala, os meus olhos, no caso, não foram elevados, os meus olhos não se levantaram, significa ser altivo, orgulhoso e presunçoso. Olhos altivos é a autoexaltação, é o engrandecimento próprio, é confiar em si mesmo. Onde nós vemos isso? Um exemplo claro é em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, estava ali Jesus falando dos homens que confiavam em si próprio. Jesus conta uma parábola que tinha dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu chegou assim e falou, bateu no peito e falou assim, eu não sou como esses pecadores aí não, que presunção, não sou como esses pecadores aí, porque tem uma coisa, eu oro, eu jejuo, eu faço e aconteço, levo uma vida santa. E ele pegou, bateu no peito e falou, eu. Aí o publicano se dobrou. A Bíblia diz que ele não tinha nem coragem de levantar os olhos ao céu, de vergonha de Deus. Não tinha nem coragem de levantar os olhos ao céu e falou, Senhor, miserável pecador que sou, me socorre, me ajuda. Sabe o que Jesus falou? Esse publicano que se humilhou foi justificado. E o soberbo presunçoso? Esse está mal. Porque ele auto se exaltou, e é onde Jesus ensina, aquele que auto se exaltar, esse será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Então perceba uma coisa importante com isso aqui, esse homem que eu citei aqui da parábola publicano, ele teve um sentimento de incapacidade e dependência divina. Então ele teve um sentimento de incapacidade e dependência divina. Ele falou, sozinho eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu vou. Tá certo? Ele não consegue, uma pessoa que não é altiva, entende? Nos seus olhos, é alguém que não consegue se desvincular do Criador. É alguém que olha para si e fala, olha, sozinho eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Mas se o Senhor for comigo... Então é alguém que não consegue se desvincular, ele está ligado ao Criador. Glória a Deus. Agora veja isso aqui, Josafá, ele reconhece que não tem força, que não sabe o que irá fazer, mas ele levanta, coloca os olhos em Deus. Lembra? Segundo Crônicas 20, a Bíblia diz que se levantaram os amonitas, os moabitas da montanha de Seir, e esses três reinos com a pequena tribo de Judá e Benjamim. No caso eu digo pequena pelo tamanho dos outros exércitos. 3 reinos contra apenas 2 tribos. Era uma desvantagem muito grande. Só que a Bíblia diz que Josafá se deu a buscar, se colocou na presença de Deus. E aí o que ele falou? Ele reconheceu, olha que não é ter os olhos altivos, ele reconheceu, ele falou, olha, em nós não há força,
eu não tenho força para lutar contra essa multidão. Eu não tenho força para vencer esse problema em casa. Eu não tenho força para vencer essa incredulidade do meu ente querido. Eu não tenho força para vencer essa enfermidade. Eu não tenho força para vencer essa depressão. Eu por mim mesmo não tenho... Entendeu aí a linguagem? Então ele reconhece que não tem força. E não só isso, ele pega e diz, e ele fala, ó, eu não sei o que vou fazer. Perceba, não tenho força e não sei o que vou fazer, mas não está desesperado. Por quê? Colocou os olhos em Deus, levantou os olhos ao céu. Espera lá, não sei o que vou fazer e não tenho força. Como que alguém consegue ter equilíbrio ainda diante de um quadro como esse? Porque ele falou, os meus olhos estão postos em ti. Então não é um olhar altivo, presunçoso, sei tudo, conheço tudo. Não, é alguém que reconhece a sua fragilidade, está dependendo do Todo-Poderoso. Esse exemplo nós vemos no próprio Senhor Jesus, ele é nosso paradigma. Paradigma você sabe que é modelo. Jesus é nosso paradigma em tudo, inclusive de alguém que dependeu do Pai. Lembra no episódio de Marcos, diante do surdo e do mudo, lá em Marcos 7,34, a Bíblia diz que estava ali o surdo e o mudo, ele não ouvia e não falava, e a Bíblia diz que levaram esse homem até Jesus. Irmão, como que você vai resolver um problema de alguém que não ouve e não fala? Isso é um problema grande, porque foge da alçada dos médicos, dos meios que os homens têm, principalmente naquela época que o recurso medicinal era muito fraco em relação a hoje. Mas o caso dele não era questão de medicina. E aí, então foi colocado diante de Jesus um problema gravíssimo. Só que o texto diz em Marcos 7,34, e ele levantando os olhos ao céu. Então, diante das gravidades dos problemas dessa vida, jamais abaixa a tua cabeça. E jamais erga os seus olhos como aquele que acha que pode, mas sim levante os seus olhos ao teu Deus, da onde vem o seu socorro, da onde vem a nossa ajuda. E Jesus, em vários momentos, você pode ver isso, tá certo? Em vários momentos, e Jesus, ele levanta os olhos ao céu, ele está na condição humana aqui na terra, certo? Então não importa o quão travado as coisas estejam, levantemos os olhos ao céu. Ouvido travado, boca travada, ou seja, a vida do homem estava toda travada, e às vezes você entra aqui e se sente assim, meu Deus, minha vida está travada, levanta os olhos aos céus, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A adoração mata a soberba do coração e a altivez dos olhos. Então, adore a Deus. Então, quando o salmista sobe para adorar a Deus, adora quando você reconhece a divindade. Então ele está dizendo, olha, eu não tenho um coração soberbo e nem uns olhos altivos. Por quê? Porque eu adoro a Deus. Eu reconheço a grandeza deste Deus. Agora ele diz aí no verso de número ainda 1, no verso 1, ele diz assim, não me exercito ou ando, aqui poderia ser melhor traduzido, em grandes assuntos, nem em coisas muito extraordinárias aqui. Tá? Melhor traduzir também, para mim. Então perceba que o salmista aqui está dizendo, a palavra que ele usa aqui que aqui foi traduzido como elevadas, essa palavra aqui é palá, que significa ser maravilhoso, ser extraordinário, estar além da capacidade de alguém, ser difícil de fazer, ser difícil de compreender. Esta palavra, meus irmãos, geralmente está ligada aos atos maravilhosos de Deus, no caso, os seus milagres. Milagre tem explicação? Não, porque é algo divino. Em outras palavras, o salmista está dizendo, olha o que o salmista está dizendo, eu não tenho a pretensão de lidar com os assuntos que estão acima de minha compreensão e capacidade de resolver. Por que ocupar-se com aquilo que foge da minha capacidade e compreensão? Olha o que o salmista está declarando aqui. Ele está falando das situações que acontecem na vida.
Ele está dizendo dos grandes problemas que acontecem, as grandes dificuldades. Então o que ele está querendo dizer? Eu me submeto ao Senhor humildemente, porque eu reconheço que tem coisa que eu não sei fazer. Eu reconheço que tem coisa que eu não entendo. Como entender situações que eu passo? Como entender? Você fala, meu Deus, mas por que estou passando por isso? E você não consegue chegar a uma conclusão. Diga para mim, quem é que me explica por que já passou por que passou? Não há resposta, ninguém tem uma resposta. Por que Jó passou pelo que passou? Deus não respondeu. Deus não explicou por que Jó passou por aquilo. Nunca houve resposta a respeito disso. Nós sabemos do resultado final, que Deus tem o controle de tudo. Mas até hoje há uma incógnita. Por que ele passou? Até hoje ele não sabe por que ele passou de tudo isso. Ele não passou. E aí, Deus simplesmente, quando se revelou para ele, começou só a falar umas coisas para ele. Quando eu estava criando, onde você estava? Quando eu estava criando, os anjos me adoravam. O que você estava fazendo? Então, o que Davi está querendo dizer é isso. Porque tem hora que você atravessa coisas na sua vida que você não está entendendo por que você está passando. Por que a porta se fechou? Por que o conflito no casamento? Por que o problema com o filho? Por que ele não se converte? Entende? E aí você fica em parafusos. Mas o que Davi está dizendo aqui? Eu não vou me meter nesse assunto. Esse assunto não é para mim. Esse assunto é para o meu Deus, a quem eu adoro. Então existem pessoas que estão se descabelando, estão entrando em desespero, porque o que eles estão fazendo? Eles estão tentando assumir uma posição que não é dele. Por isso que ele está dizendo, eu não sou soberbo nem altivo. Ele está querendo dizer, essa situação não é para mim resolver, essa situação não é para mim agir, isso aqui é coisa para o meu Deus fazer, isso aqui é coisa para Deus agir, isso aqui eu não tenho explicação, mas Deus tem, isso aqui eu não tenho capacidade de resolver, mas Deus tem. Aleluia. Então essa ocupação das coisas grandes, extraordinárias, ou seja, que foge da minha capacidade de resolver, por ser muito difícil, essa ocupação somente causa o quê? Abalos e transtornos internos. Quando eu tento tomar o lugar que é de Deus, o que é o lugar de Deus? Fazer o que eu não consigo fazer. Quando você se ocupa nisso, você está querendo tomar o lugar de Deus. É isso que o salmista está nos explicando. Eu te pergunto, você consegue salvar alguém por si só? Você consegue chegar, porque às vezes dá vontade de abrir a cabeça e colocar dentro da cabeça, abrir o coração e mudar o coração, mas dá para fazer isso? Não dá. Não existe ninguém que tem capacidade. Você salva alguém? Não salva. Então o que eu faço? Vai ficar se descabelando por isso? O que você vai fazer? Vai colocar na mão de quem sabe resolver. Está entendendo que é vencer a arrogância, a soberba, a altivez, irmão? Aí você está lá com uma situação que saiu do teu controle. Você fala, puxa vida, ó, já não está mais na minha mão. Aí, sempre quando algo sai do nosso controle, aí é que a gente fica preocupado, né? Porque quando você está no controle, você fala, não, aí, tem um jeito, aqui tem uma... Mas quando sai, aí você fala, vixe. Então, o salmista está nos ensinando uma lição muito profunda aqui neste texto. Escute. Essa palavra aqui que o salmista usa, sabe aonde que é vista? Diante da impossibilidade de Abraão e Sara, Deus disse, olha só, é lá que está visto essa palavra. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele estava avançado em idade, o ventre dela já estava morto. A Bíblia diz que o ventre dela estava morto, o ventre dela não gerava. E aí o que aconteceu? Quando ela tentou se ocupar naquilo, só deu besteira. Porque ela tentou fazer do jeito dela. Até hoje sofre as consequências da nação de Israel por isso. Só que agora o que aconteceu? Deus pergunta para ele, porque ele está vendo os dias passar, Sara até debochou, riu, e aí ele falou, por que ela riu? Aí Deus fala para ele, Deus está perguntando,
haveria alguma coisa demasiadamente difícil, alguma coisa extraordinária, existe alguma coisa que foge do alcance de Deus, da capacidade de Deus. Será que o Deus que salvou Saulo não pode salvar aquele rebelde que você está orando? Será que o Deus que ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias, não pode ressuscitar alguma coisa na sua vida que estava? Ou seja, não existe nada difícil para Deus. Não existe nada. Ou seja, não podemos nos meter em assuntos e em situações que fogem da nossa capacidade. E aí o que o salmista diz no 46:10: aquietai-vos, tira essa carga do teu ombro, e você vai saber que há um Deus. Deus está dizendo: para de carregar o peso que não é teu, para de carregar o assunto que não é teu, para de caminhar com aquilo que não é teu. Joga hoje no altar, coloca hoje nos pés do teu Deus e diz: está na tua mão, meu Pai. Em vez de soberba e altivez, o que o salmista foi aqui? O salmista foi manso e humilde. Ele foi manso e humilde. A humildade está em reconhecer a sua limitação, e a mansidão, ser submisso à vontade do Senhor. Essas duas características se veem em quem? Em Jesus. Eu sou manso e humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu estou na dependência de Deus e submisso ao que Ele está falando. Ainda que eu não entendo, ainda que eu não alcanço fazer o que eu faço, eu me lanço aos seus pés, eu me rendo diante da sua presença e faço o quê? Vou subindo no degrau da adoração, e aí quando eu vou adorando, eu vou subindo, aí quando eu vou adorando, a soberba vai caindo, aí quando eu vou adorando, a altivez dos olhos vai caindo, e aí quando eu me deparo com o Criador, dentro do templo, no culto, na adoração, eu falo: Ele pode, Ele pode. Aleluia. Nós estamos precisando subir no degrau da adoração, minha gente. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Aí ele diz agora, ai, coisa maravilhosa, o verso de número 2, vamos lá, o salmo é pequeno, mas eu disse, tem muito assunto. Ele diz: de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Oh gente, se tu não deres glória, olha lá, hein? A palavra aqui, calar, fiz calar, é a palavra shavá, que significa esperar com paciência, satisfazer, fazer calar. Aqui o sentido é que diante das tensões interiores, das pressões desta vida, o salmista colocou a sua satisfação em Deus, passando a esperar com paciência nele, fazendo com que cessasse os gritos de desespero da sua alma. Então veja, quando ele fala eu fiz calar, ele está falando dos abalos que os problemas dessa vida causam na nossa alma, e vai trazendo transtorno, um na depressão, outro na ansiedade, um vai criando um negócio doido, e aí começa aquelas coisas, as manchas no corpo, o cabelo cai, aí você fica impaciente, não dorme, esses negócios todo aí. Aí o que ele fez? Ele está dizendo, a minha alma, ela estava gritando, mas o que eu fiz? Eu esperei com paciência. Eu fiz os gritos de desespero da minha alma se calarem. Porque agora o que eu estou fazendo? Eu sosseguei em Deus. Essa palavra é vista, sabe em que momento? No momento terrível que o rei Ezequias viveu. Isso você pode ver lá em Isaías 38:13, quando ele fala, sosseguei até a madrugada. E quando que ele fala isso? Diante da situação irreversível que ele estava, o profeta Isaías chegou e falou, arruma a tua casa que você vai morrer. Era um decreto divino, não tem quem muda decreto divino. E aí o texto diz que ele se quebrantou fervorosamente, ele se humilhou, e ele buscou o favor do Senhor, falou, Senhor, lembra-te. E aí Deus pegou, olhou para ele e falou, vou te dar mais vida. E aí Deus foi e fez o quê?
Deus reverteu aquela situação que ele estava vivendo. Tá certo? Então, quando Ezequiel, escute, quando eu falo aqui o salmista fala, fiz calar, ele está falando, fiz calar a minha alma, tá certo? Ele está dizendo, a minha alma estava impaciente, estava agitada, a minha alma estava gritando, desesperadamente, mas eu fiz ela se calar. E como que eu fiz ela se calar? Esperei com paciência no meu Deus. Eu esperei no Senhor. E o que é esperar no Senhor? É quando você o busca e deixa com que Ele venha agir. E aí você está lá na expectativa. Pera lá, está na mão do meu Deus? Então aí a alma começa a se equilibrar. A alma se centra no Senhor. E aí começa esses transtornos internos serem vencidos pelo poder da presença de Deus. E ele diz ainda mais, aí fiz calar e sossegar. Que coisa tremenda, sossegar aí damam, que significa estar calmo. Olha que gostoso. No Salmo 37:7 o salmista diz assim, ó, descansa no Senhor. Deus está nos ensinando a vencer todo nervosismo, agitação e perturbação da alma, através do poderoso fruto do Espírito. Qual? A paz. Deus está manifestando esse fruto sobrenatural, que é a paz. Essa paz faz calar a alma, essa paz nos faz esperar com paciência no Senhor, e essa paz nos traz quietude, essa paz nos faz descansar nos braços do nosso Deus. E paz aqui é quietude de coração e mente, porque às vezes a nossa mente não para de trabalhar, de noite trabalhando, e quando você está dormindo, você não dorme porque a sua mente está trabalhando, o seu coração está desmaiado, você está desesperado. E agora essa paz que é ministrada pelo Senhor, ela trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração. E por que trabalha? Porque essa paz é baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Deus. Então, quando eu estou bem com Deus, aleluia, quando eu fiz do Senhor a minha satisfação, então eu vou aprender a me contentar com o que tenho, eu vou aprender a administrar o momento que eu estou vivendo. Por exemplo, situação que você está vivendo hoje que não queria estar vivendo, mas por que não está desesperado, se descabelando, e por que não está aí com muitas pessoas, entende? Não vou falar o que eu pensei em falar aqui, que Deus não permite, mas por que você não está? Porque o fruto do Espírito, essa paz, está fazendo o quê? A sua alma sossegar, a sua alma que estava por dentro gritando, ela grita de desespero, aí a alma agora está quieta, e agora você alcançou serenidade. Eu estou sentindo essa paz aqui muito forte, operando em nossos corações. Aí ele diz aqui, você que já teve a experiência de ser mãe, irmão, eu tenho 3 filhos, eu vi todo esse processo diante dos meus olhos, e não sai da minha mente aqui quando eu estudava. Olha só o que ele fez. Ele diz, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança recém-amamentada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Pega uma criança, irmão. A criança, eu já falei, já vi minha esposa amamentando, e amamentou muito bem os 3. E ali eu me lembro, quando ela... O que fazia eles chorar? Qual que é o desespero de uma criança? Fome. Escute isso aqui, gente, isso aqui é muito importante. Primeiro, essa palavra desmamar aí, é gamal, que significa, desmamar mesmo, e que tem um sentido de recém-amamentada. A alma do salmista está como uma criança que acabou de ser amamentada e acalentada nos braços de sua mãe. É por isso que Jesus, ele disse, no sentido de humildade e dependência, que nós devemos nos fazer como crianças. Mateus 18:3. Aí eu te pergunto, qual é a preocupação de uma criança? A presença, o colo e o alimento da mãe. Não pegaram? Irmão, a criança se preocupa com problema, com dificuldade? Então, nesse sentido, seja criança. Nesse sentido,
seja como uma criança. A criança pensa no que tem que comprar, no que tem que comer, com o que tem que vestir. A única coisa que ela quer, a criança quer sentir o acalento da sua mãe. E aí quando coloca o bichinho lá e... Eu lembro, aí perceba, tem hora, para de mamar. Não está mamando mais porque o buchinho dele já está cheio. Mas ele fica grudado, por quê? O acalento. Eu lembro os meus meninos, todos eles chegavam a suar, os dois e a Sofia, principalmente o João. O João era bastante tremendo. E ele suava. Aí suava. Eu lembro como se fosse agora, estou vendo aqui agora. E aí minha esposa pegava, ó, e passava o lencinho, né? E passava. Aí o bichinho chegava. Aí o leitinho, de tão descansado que estava, caía do lado assim, ó. Aí ia tirar do colo, aí queria ficar no colo. Tem gente que ainda não pegou a dimensão do que está sendo falado aqui. Ou seja, a nossa grande preocupação deve ser os braços do Pai, sentir as batidas do coração do Pai, sentir a proteção e ser alimentado pelo Pai, tal como uma criança pela sua mãe. Olha o que o salmista falou: eu, aleluia, minha alma está como uma criança que acabou de ser alimentada, acabou de ser pego nos braços, a mãe acalentou, cuidou, e agora ele está como? Está descansando, está descansando. Que coisa tremenda isso aqui. Essa imagem está na minha mente tremendamente. Então a nossa grande preocupação, o que tem que ser? O braço do Pai, se lançar dos braços dele. Aqui usa a figura de uma mãe, porque Deus, ele entende? Esse sentimento de uma mãe vem de Deus, irmão. Esse cuidado protetor de uma mãe vem de Deus. E ali, perceba, o salmista está dizendo: olha como que a alma dele está. Acabei de me alimentar e estou satisfeito. Não está me faltando nada. E por que não está faltando nada? Porque ele está alimentado. Ele está alimentado. Ele está alimentado. E você sabia que o Pai continua dando leite ainda? É só você se colocar como criança. Veja o texto, está na Bíblia. 1 Pedro 2,2. Olha o que diz aí, ó. 1 Pedro 2,2. Vamos lá? Glória a Jesus. Desejai afetuosamente, como meninos nascidos de novo, o leite, aqui racional, melhor traduzido como espiritual, que é a palavra, né? Não falsificado, para que por ele vades crescer. A palavra desejar afetuosamente é uma palavra só no grego. A palavra aí é epiportheo, que significa desejar profunda e ardentemente. Não é só desejar, é um desejo profundo e que arde. É ansiar. É como que alguém tem carência daquilo. Então, daquilo no caso da palavra, a pessoa tem carência da palavra. É dedicar-se com amor. Escute, pelo amor de Deus, olha que a Bíblia está nos ensinando a fazer, que o nosso choro, nós devemos chorar pela fome da palavra. A nossa grande preocupação que deve ser: não se preocupe com os problemas que você está vivendo, desses problemas vai cuidar, é Deus que vai cuidar para você. Qual deve ser a tua preocupação? Deseje a palavra, ame a palavra, se dedique à palavra, irmão, porque onde está o avivamento? Quando um avivamento acontece, é justamente quando as pessoas começam a desejar a palavra. É aí que o avivamento se manifesta, no desejo pela palavra. E como assim desejo pela palavra? É o desejo de aprender, é o desejo de colocar em prática e viver aquela palavra. É quando o seu coração almeja profundamente e você fala: que ardência dentro de mim. E aí o que acontece? Aonde se irrompe um grande avivamento de Deus, é nesse desejo de viver a palavra. Então a Bíblia está nos ensinando que nós temos que desejar a palavra, e aí se lançar nos braços de Deus, e como uma criança, sugar esse leite espiritual,
Para quem não sabe, e fique sabendo agora, o alimento mais nutritivo de todo o planeta é justamente o leite materno. Por isso que cabe muito bem um exemplo com a palavra de Deus. Agora escute isso aqui, que coisa maravilhosa. Toda criança saudável e viva chora pelo leite. Eu vou repetir isso aqui. Toda criança saudável e viva chora pelo leite. Assim é o cristão para com Deus. E por que existem pessoas que não choram mais pelo leite da palavra? Entende? Porque não está viva ou está doente. Pegou? Eu vou repetir isso aqui. Tem gente que não pegou ainda. Toda criança viva, se ele tem fome, ele chora. Porque a única maneira de ele se alimentar é como? É chorando. É a linguagem dele, é o choro, é o clamor. Quando ele clama, aí a mãe fala, está com fome, né? Aí vai para os braços. Aí pega, vai para os braços. Aleluia. A minha oração aqui nessa noite é que Deus tome essa igreja e coloque nos braços hoje da sua presença. Que essa igreja venha desejar profunda e ardentemente esse contato íntimo com a palavra. Não despreze a palavra, não coloca de canto a tua Bíblia. Leia a palavra, ame a palavra, deseje o estudo da palavra. Fale, eu quero me alimentar. Clame por essa palavra. Esse deve ser o nosso clamor a Deus, essa deve ser a nossa preocupação, mas nós estamos trocando, nós estamos deixando que as preocupações nos tirem da palavra. Então quando a minha preocupação é maior do que a minha fome pela palavra, a minha alma fica agitada. Agora quando a minha fome pela palavra é maior do que a minha preocupação, a minha alma tranquiliza. Você vai sair daqui com a sua alma saciada pelo leite espiritual. Você está sendo nutrido nesta noite, está sendo fortalecido. A palavra e o relacionamento com Deus, o nosso Pai, tranquiliza a alma. Diga isso comigo, a palavra, diga forte, a palavra e o relacionamento com Deus, nosso Pai, tranquiliza a alma. Receba essa quietude e paz no teu espírito, na tua mente, no teu coração, porque a graça do Senhor Jesus transborda em nós aqui nesta noite. Recebe vida pela palavra, recebe desejo pela palavra, seja um desejo profundo gerado no nosso interior. Glória a Deus, glória a Deus. Esse problema não é maior que o teu amor por Deus. Essa dificuldade não é maior do que o teu desejo por Deus, de querer Deus, de sentir Deus, de receber Deus, de se relacionar com Deus. Hoje vai para o colo do Pai, e fala, eu quero o teu afado, eu quero ser acalentado por ti, me alimenta, me sustenta, para que a minha alma descanse, para que eu tenha paz. Vamos encerrar. E eu encerro agora. Glória a Deus. Agora o salmista diz, que pérola esse salmo: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. O Yahel Israel, El Adonai Meatá Veadolam. A palavra que espere é Yahal, que significa aguardar, esperar com confiança, ter esperança. Sabe onde essa palavra foi vista? Lá no episódio de Noé, quando teve que esperar 7 dias depois que enviou a pomba outra vez. Escute, ele pega e joga, ele lança, envia o corvo foi e não voltou mais, ficou lá com as carniças, velha. Aí ele pega e manda a pomba. Quando ele envia a pomba foi e voltou. Aí perceba, se a pomba foi e voltou, é que o problema ainda não foi? Porque ela não achou um lugar para pousar. Então significa que a água, o dilúvio não tinha relaxado. Aí dizem em Gênesis 8:10, esperou, é essa palavra.
Yahal. Esperou. Outro 7 dias. Veja, não demorou muito. Ah, para de graça. Aí ele esperou. E o que aconteceu quando ele esperou? Depois que ele espera no Senhor, ele está dentro daquela arca. Aquela arca foi Noé, que o projeto era de Noé? Não, o projeto era de Deus. Quem construiu foi Deus. Quem deu ali a força, a direção daquela arca foi Deus. Foi Deus que colocou ele lá dentro. Foi Deus que fechou a porta. Foi Deus que guardou ele, a casa dele, a família dele. Deus está dizendo para mim e para você: coloque a tua confiança nele, tenha esperança nele, espere nele. Aleluia. Aí ele espera 7 dias. Olha lá. Saul, essa palavra também é vista com Saul. Ele não esperou o profeta Samuel, perdeu o reinado, tá vendo? Tem que esperar, hein? Hora que estava para acontecer, ele pegou e saiu do prumo. Tem gente que é assim, perto de Deus trabalhar, vou sair. Bobagem. Na hora que você saiu, era que estava chegando a vitória. Nunca saia. Continua esperando. Continua confiando no Senhor. Aí o que acontece? Ele espera os 7 dias. Esperou 7. Número de Deus. É Deus que está agindo. É Deus que está trabalhando. E aí ele pega, ó a pombinha até branca aqui, ó. Aí foi. Aí ela vai. Ela está indo. E de repente ela pega e encontra, ó, uma oliveira. Ela pousa em cima da oliveira. Aí a pomba pega um raminho de oliveira. Grudou no bico o raminho de oliveira. E agora presta atenção, está indo para onde? Para dentro da... Quem que estava dentro da arca? Noé e quem mais? Levanta a mão, que é uma profecia. Hoje eu nem pedi para levantar a mão, hoje eu só entreguei mensagem. Queria pregar hoje, tá? De verdade. Olha só, se presta atenção, olha só, está indo a pomba e levando um raminho de oliveira. E aquela arca representava o que para ele? A casa dele. Ou seja, tem boa notícia chegando para dentro. Aleluia, aleluia. Tem boa notícia chegando em casa. Tem boa notícia chegando em casa. Tem para a séria. Aleluia, aleluia. Quem espera em Deus, quem espera em Deus, quem espera em Deus, tem boa notícia que o Espírito Santo está levando para dentro da tua casa. Essa notícia vai alegrar a família. Quer saber qual foi a notícia? Essa aqui é porque a gente voar da cadeira e a gente encerrar. Qual é a primeira notícia, pastor? A primeira notícia é que sim, aleluia. A primeira notícia é que teve resistência. Porque, escute, veio um dilúvio, irmão, e a oliveira ficou de pé. Olha só, a oliveira ficou de pé. O dilúvio passou, mas a oliveira permaneceu. O dilúvio, para a séria, o dilúvio acabou, mas a oliveira permaneceu. Quem espera no Senhor vai ver o dilúvio acabar e você vai permanecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem espera no Senhor vai ver o dilúvio acabar e vai permanecer. O dilúvio acaba, você permanece. Eu vou ficar aqui nessa palavra. O dilúvio acaba, você permanece. As águas do dilúvio baixam, mas você permanece. Se prepare, a porta da água da arca vai abrir. Um novo começo se dará na sua vida. Aleluia. Oh meu Deus. Segunda e última notícia, alegra o teu coração. Segunda
E última notícia, sabe qual que é a notícia para quem espera no Senhor? Isaías 40. Esperei, primeiro, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, se inclinou e ouviu o meu clamor. Isaías 40. O que está escrito lá no versículo 30 e 31? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Põe a mão aí no ombro do seu irmão que está do teu lado e diga: essa é a boa notícia. A prova acabou e você permaneceu e ainda é renovado. Recebe. Repepa papa sai. Sapacatar aquela séria. Ele é bacante, me profobia. Espera. A prova acaba. Você permanece e ainda Deus te renova. Deus te renova. Deus te renova. Ana rachara macaia. Ele é massúria. Prova, esse dilúvio não vai durar muito tempo mais não, tá? Eu encerro com essa palavra. 1 Pedro 5,5. Revestiu de humildade, pois Deus concede graça aos humildes. As palmas louvem o Senhor.